Chegou a liquidação mais aguardada do ano. CPAD de portas abertas. Descontos incríveis de até 70% para você aproveitar o melhor da literatura cristã. Livros, bíblias, hinários e um ambiente preparado seguindo todos os protocolos para sua segurança. Preços imbatíveis e atendimento de qualidade. Corra e aproveite! De 8 a 13 de março nas livrarias CPAD. CPAD de portas abertas para você. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. Jesus e a oração do Pai Nosso. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Marcos Tedesco e mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho sobre oração. A lição do trimestre é esta: ensina-nos a orar, né? Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E hoje, especialmente, estaremos conversando sobre a oração do Pai Nosso, né? O nome da lição é Jesus e a oração do Pai Nosso, a lição de número 10. Vamos refletir um pouquinho sobre ela. Primeiramente, quero agradecer com muito carinho, né, o nosso querido Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, o diretor executivo da CPAD, também o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações, e o meu pastor aqui da minha igreja, aqui em Joinville, né? Meu pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, pessoas a quem eu tenho um carinho muito grande e agradeço muito a Deus por tê-las permitido, né, abrir essas portas para que eu possa chegar até você aí e falar sobre as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. Muito obrigado. E também eu quero agradecer, né, já são 10 lições com essa que nós estamos aqui comentando em alguns apontamentos de pré-aula. Quero agradecer a todos vocês, professores, professoras, superintendentes, que têm acompanhado aí essas pré-aulas e têm aplicado para os seus alunos alguns desses apontamentos. Com certeza, né, eles estão sendo acrescentados em sua fé através do que está sendo estudado. A lição de hoje é uma lição tremenda, né? Jesus e a oração do Pai Nosso. Vamos conversar um pouquinho sobre ela? Então tá bom. Antes eu quero só analisar ali, né, 3 pontos básicos, e com certeza você que está acompanhando todas as pré-aulas, você sabe, né? Os objetivos, a interação e a orientação pedagógica. Os objetivos é importante por quê? Porque eles mostram para nós por onde nós devemos caminhar, né? É necessário que ao final da aula eu olhe para esses objetivos e pergunte: eu consegui alcançar isso aqui com os alunos? Essa pergunta é importante. E depois nós temos a interação, que são sempre dicas que vão enriquecer o ofício do professor, né? Ao dia a dia do professor. E são dicas que elas envolvem todas, não só para essa lição, mas para qualquer momento que você for trabalhar em ensino e aprendizagem. E o terceiro ponto é a orientação pedagógica, aí sim uma dica mais voltada para essa lição, né, para o texto que nós estamos estudando nesse final de semana, nessa lição aí, tá bom? Vamos lá, pessoal? Então tá certo. Bom, objetivos. Primeiro deles: mostrar que Jesus Cristo é o nosso maior referencial de vida e de oração. Segundo, contemplar os principais ensinos da oração do Pai Nosso. E terceiro, destacar que a glória e o poder pertencem somente a Deus. Amados, 3 objetivos super importantes e que devem ser alcançados, tá bom? Vamos para a interação. Essa interação de hoje, ela é muito importante e precisa fazer parte assim dos pontos essenciais para aqueles que se dedicam à tarefa, né, docente, né, se dedicam ao ensino na casa de Deus. Vamos lá? Olha só, tem a ver com a linguagem.
né? Nós precisamos entender que a linguagem, ela é um elemento essencial do processo de ensino e aprendizagem. A linguagem, ela precisa fazer sentido para o aluno. É através da linguagem que nós buscamos uma maior reflexão por parte do aluno. Se você for perguntar para um aluno, né, quando ele reflete acerca do que é estudado, e você perguntar para ele, mas como é que você reflete? Você usa o que para refletir? Ele vai dizer, sei lá, ideias, pensamentos, mas no final dessa reflexão ele vai dizer, eu uso palavras, eu penso com palavras. E aí você vai ter essa noção de que quanto mais palavras, e quanto mais palavras que sejam úteis para ele, que façam parte do seu círculo mais íntimo ali de interesses, né? Quanto mais palavras que ele domina eu usar, quanto mais eu me aproximar da linguagem dele, né, mais efetividade eu vou ter no processo de ensino e aprendizagem. Mas eu estou falando em aproximar-se da linguagem do aluno, não estou falando falar igual a um aluno. Bem que quando a gente fala com jovens, a diferença não é tão grande, a gente complica um pouquinho mais. Quando você fala, por exemplo, com adolescentes, com crianças, nós precisamos falar a linguagem do adolescente e da criança, mas não falar como um adolescente ou como uma criança, porque ficaria muito caricato. Mas com jovens eu também tenho que buscar entender a linguagem deles, mas cuidar, para não simplesmente repeti-los. Eu preciso entender algumas questões básicas quando o assunto é linguagem. E aí essa interação ela vai trazer aí, entre outras tantas possibilidades, né, 3 dicas, 3 orientações que podem ajudar nessa questão da linguagem. A primeira delas é cuidar com os exageros, né? Eu não devo imitar literalmente a fala deles, mesmo porque daí eu perco a minha essência, né? Eu tenho que manter também a minha essência, a minha linguagem. Eu preciso buscar o meio termo entre a minha linguagem e a linguagem do aluno. Então, o segundo cuidado que eu preciso ter é com relação aos exageros, né, gente? Nós adaptamos a linguagem, mas nós não podemos mexer na essência da mensagem. A mensagem é imutável. A mensagem jamais muda, ok? Mas, claro, a gente adapta a linguagem. E o terceiro ponto é a linguagem, ela tem uma relação muito íntima com a vida em curso e dessa forma, se nós desejamos falar para jovens, nós precisamos conviver com jovens. Eu não posso querer falar a linguagem do jovem se eu não convivo com eles, se eu não converso com eles, se eu não me interesso pelas coisas que eles buscam se interessar, né? Ou seja, eu não posso ser aquele professor que procura os jovens apenas no dia em que tem a aula de escola dominical. Eu preciso necessariamente buscar fazer parte da vida dos jovens o tempo todo, ok, pessoal? Então são esses 3 cuidados básicos, né? Entender que eu preciso falar a linguagem, mas não fazer uma cópia da linguagem. Eu preciso entender, segundo, que o que muda é a linguagem, mas não a mensagem ela é imutável. E o terceiro, para falar a linguagem do jovem, eu preciso conviver com jovens, eu preciso ter relacionamento com jovens. E agora, ainda temos que falar um pouquinho sobre a orientação pedagógica, né? E essa orientação pedagógica ela é bem interessante porque, como nós estamos falando da oração do Pai Nosso, eu divido ali, então eu vou apontar para vocês 5 versículos que são necessários serem contemplados aqui. E essa orientação pedagógica, ela é para ser feita no final da aula, quando faltar mais ou menos ali uns 10 minutos, talvez para o final da aula, 15 minutos, né? Ou até mais, você conhece os seus alunos, conhece a sua dinâmica, mas aí você analisa, mas é no final da aula, tá? E assim, se você for olhar o texto bíblico, a oração do Pai Nosso mesmo, efetivamente falando, ela está do versículo 9 até o versículo 13. Né? 9, 10, 11, 12, 13. São 5 versículos. Aí você vai ler a orientação pedagógica e vai perceber que a proposta você vai entregar você vai dividir a classe em 5 grupos. Se eu tiver 10 alunos, 2 alunos por grupo. Se tiver 3, né? Se tiver 15 alunos. Se eu tiver só 6, 7 alunos, um só,
né, e bota 2 duplas, mas o importante é que você tenha 5 cartolinas, 5 frentes. E cada cartolina dessa você vai escrever no cantinho dela o versículo a qual ela se refere. Então você pode colocar ali, ou direto você vai escrever versículo 9, ou você vai escrever o versículo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja o teu nome. Né? A outra cartolina, o versículo 10, ou venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E assim por diante. São 5 cartolinas com 5 pedaços da oração do Pai Nosso. E a proposta é, após, né, a aula, né, ou seja, durante a aula eles vão aprendendo, e no final da aula eles têm 15 minutos, com você ainda talvez até ministrando a lição, não tem problema nenhum, você continua ministrando, mas eles já têm liberdade de ir produzindo ali, através de ilustrações, através de desenhos, através de recortes, né, da maneira que eles acharem interessante, uma releitura artística acerca do que eles aprenderam em cada um desses versículos. Cada grupo fala de um versículo e no final eles fazem uma exposição onde eles podem analisar a obra de arte criada pelo outro grupo e até, inclusive, se você desejar, você pode expor isso para o pessoal da igreja olhar, né, à noite no culto, até na escola dominical, coloca ali num corredor da igreja e você compartilha com eles, então, essa possibilidade que é bem legal, tá bom, pessoal? Então fica a dica. E nós temos aqui, então, agora os grandes tópicos dessa lição, que são 3. O primeiro tópico é Jesus ensina a respeito da oração. O segundo tópico é os principais ensinos da oração do Pai Nosso. E o terceiro tópico é glória e poder pertencem a Deus. São 3 partes super interessantes e que você com certeza vai ter muito prazer de trabalhar com seus alunos. A primeira parte, gente, olha só, presta atenção. Jesus ensina a respeito da oração. É aquela parte que antecede a oração do Pai Nosso, aonde ele vai falar um pouquinho sobre, né, como é que faz para orar, né, como é que são os seus cuidados e tudo mais. A gente aprende primeiramente que Jesus é o nosso referencial em tudo. Então Jesus ele nos ensina, inclusive, como orar. E da mesma forma que ele nos ensina como orar, ele também vem nos ensinar de que forma que nós deveremos nos conduzir em todos os momentos. Né? Ele é um referencial. Quando nós pensamos em Jesus, ou quando o nosso jovem ele se leva a pensar em Jesus, ele precisa buscar um arder do coração. Isso é muito importante. E a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que ela é narrada por Jesus com o objetivo de nos ensinar a viver, ou seja, ela traz pedidos especiais direcionados primeiramente 3 direcionados à vontade de Deus e os outros 3 pedidos às necessidades pessoais nossas, sempre nos colocando em dependência de Deus. É uma oração onde Deus é o centro e assim precisa ser a nossa oração. Nós não podemos fazer como, né, na lição passada aprendemos, não podemos cair na armadilha de fazer a oração do fariseu. A nossa oração precisa ser a oração daquele que percebe em Deus o nosso centro, o nosso soberano, o nosso amado Senhor. Olha só, pessoal. Então, os tópicos dessa lição, né? Primeiro, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, uma colocação totalmente colocando Deus em primeiro lugar. Em segundo, olha só, o pão nosso, não é o pão meu, não é o meu pão, é o pão nosso, as nossas dívidas e livra-nos. Ou seja, é uma oração que nos mostra também a pensar que a nossa vida não pode ser uma vida isolacionista. Eu não posso pensar só em mim. Eu não posso querer estar sozinho, usufruindo das benesses da vida. Eu preciso entender que nós fazemos parte de um corpo maior.
E a outra questão que Jesus nos coloca ainda no tópico 1 é a oração secreta, né? Ele traz ali uma revelação muito legal e interessante, porque se nós formos fazer aí uma acariação, né, com a postura do fariseu da lição passada, né, que foi lá na frente de todo mundo, ergueu os braços e disse, em alto e bom tom, o quanto ele era o cara. Aqui Jesus está dizendo, né, olha, não se permita ser, em resumo, né, Jesus está dizendo para as pessoas, não faça com que a sua oração seja algo que te faça ser mais do que alguém, né? Apenas busque, apenas ore, apenas dependa. Deixa Deus, deixa Deus te conduzir, né? Menos de você e mais do Pai. É o que Jesus nos ensina. Já no tópico 2, meus amados, nós temos ali então os principais ensinamentos da oração em si. E nós temos 3 subtópicos que sintetizam de forma bem legal, né? Fazem ali uma explanação bem legal do que essa oração nos traz no seu texto. Primeiramente, é uma oração altruísta. É uma oração onde ela tem ali, ela revela bondade, abnegação, beneficência, desapego, desprendimento, caridade, desinteresse, entrega, generosidade, humanitarismo, longanimidade, renúncia, entre outros tantos significados. Ou seja, ela é uma oração que ela te faz a colocar em primeiro lugar Deus e em segundo lugar a coletividade. Você olha para o seu irmão, você olha para o seu próximo, e não é assim que Jesus nos ensinou, né, quando falou sobre o amor, né? Amar a Deus e amar o próximo. Não é essa a preocupação que Jesus tem quando nos fala sobre o amor, né, o grande mandamento, o amor? Então é isso, gente, nós precisamos entender que a nossa oração precisa nos conduzir a uma postura altruística. Outra questão muito importante é o seguinte, nós precisamos entender um princípio constante ali, que é o princípio da reciprocidade. Olha só, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, Senhor, eu quero ser abençoado, mas será que eu permito que os outros também sejam alcançados pela bênção através da minha vida? Olha que legal, né? É aquela questão um pouquinho também da semeadura. Quantas reflexões podemos ter nesse sentido? E o terceiro subtópico do tópico 2, né? É ali, olha só, é Deus quem nos livra do mal. Ou seja, né, nós temos que entender que nós não temos forças suficientes para vencermos o mal. Nós não temos forças suficientes para vencermos todos os desafios que se levantam contra nós. Nós precisamos buscar forças em quem? Né? Naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece, né? Então essa é a pergunta, e aí a gente tem aí vários textos bíblicos que nos apontam para a realidade de que quem nos livra do mal é Deus. E meus amados, o tópico 3 da nossa lição fala que a glória e o poder pertencem a Deus. Então, em primeiro lugar, Deus no início, depois nós temos algo bem interessante aqui, que é santificado seja o teu nome, e por último, é chegado o reino. Ou seja, é uma oração que ela revela a importância de nós percebermos a santidade de Deus, nós glorificarmos e adorarmos a Deus pela sua santidade, nós entendermos também que quando nós falarmos é chegado o reino de Deus, quando nós falamos, né, na oração do Pai Nosso, essa expressão aqui, olha, porque teu é o reino e o poder, quando nós reconhecemos isso, e quando lá no versículo 10 nós falamos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Nós estamos, na verdade, dizendo, Senhor, nós estamos nos submetendo ao teu senhorio, nós queremos viver a tua vontade, e a vontade de Deus é que nós sejamos arautos do reino dele, que nós sejamos instrumentos dele para fazer a sua vontade. Revele isso para os seus jovens, faça-os contemplarem essa verdade.
como apoio, eu trago para vocês os subsídios dessa lição, primeiramente trazido ali pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, né, uma reflexão sobre essa questão do Pai Nosso, e depois um texto lá da enciclopédia Espada Cortante, do Orlando Boyer, uma reflexão maravilhosa também sobre o Pai Nosso. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, muito bom estar com vocês aí, mais essa pré-aula aí para trazer aí esse subsídio a mais para a lição que se aproxima. E na próxima semana, se assim Deus permitir, estaremos juntos na lição 11, né, que é essa terceira oração aqui que Jesus nos traz aqui, que é justamente a oração sacerdotal de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. CPAD, a editora da Escola Dominical.